A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo é algo que nesse momento o mundo discute. Nesse momento o mundo tem dúvidas sobre a paz que é oferecido, a paz que é falada, a paz que é pregada em nome do Senhor Jesus Cristo. O sistema religioso cristão, ele está mais voltado para as coisas materialistas. Ele está mais voltado para as coisas deste mundo. Assim como esses falsos líderes, esses falsos representantes do Evangelho de Cristo Jesus, desde a época de Constantino, passando pela Reforma Protestante com o padre Martinho Lutero, até chegar atualmente ao cenário que nós conhecemos. De líderes religiosos que querem, falam, pregam sobre a paz, sobre o amor, mas que no seu dia a dia, no seu cotidiano, eles ensinam, eles pregam, eles tentam, através da sua fé, através do seu querer, através da sua ignorância, e roubar, usurpar do seu dinheiro. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente começa a imaginar, quando fala sobre a questão da apostasia, é estranho você imaginar que a apostasia da igreja se daria por aquelas pessoas que não se encaixassem no sistema religioso, aquele que foi excomungado pela Igreja Católica ou é considerado um desviado pela Igreja Protestante. Só que quando você começa a analisar o que são ensinados, o que são pregados nessas instituições religiosas cristãs, você começa a entender que a apostasia da fé, não a fé que eu vou ficar rico, não esse tipo de fé, mas a fé genuína em Cristo Jesus, e saber que Ele é o Deus absoluto, o Yahvé, que haveria de vir, que haveria de socorrer, que haveria de salvar a humanidade. Quando você começa a entender essa questão, quando você começa a analisar todas essas maneiras, você vai entender que é muito estranho, é inadmissível quando você pega, quando você vê que pessoas que na teoria deveria seguir, deveria obedecer o Evangelho de Cristo Jesus, tende a ensinar as pessoas que frequentam os seus templos religiosos como ganhar dinheiro. Um ensinamento que não é bíblico, um ensinamento que não está conforme os mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, quer seja através dele mesmo ou dos seus apóstolos, discípulos, historiadores, como Lucas e João Marcos. Mas a questão é o seguinte: como então se dá, como então se pode fazer para que isso não venha a ocorrer na nossa vida? Primeiro precisamos analisar o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado nesses locais, com aquilo que de fato a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus está dizendo.
A gente tem que fazer um comparativo de qualquer forma com o que a Bíblia diz e com o que o homem fala. Analise, pensa. Se falar em paz, a paz do Senhor, meu irmão, que a paz possa reinar na sua vida da boca para fora, é fácil. O problema é você colocar isso em prática na sua vida, é você colocar isso em prática no seu cotidiano, na sua rotina para viver, para sobreviver. E nesse momento em que o mundo está novamente debatendo sobre a questão da paz, em um momento delicado onde a guerra da Rússia contra a Ucrânia não passou, e agora temos o Israel contra o Estado, contra o Hamas, na verdade. Temos Israel contra o Hamas, e o mundo todo falando sobre paz, o mundo todo questionando sobre a questão da paz. Então, nesse momento em que o mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que não aceitou Ele ainda como seu único suficiente Salvador, debate sobre a questão da paz, porque a paz de Cristo, ela abre precedentes para que o mais culto, o mais inteligente, o mais sábio homem, ele acaba se perdendo por não entender que eu, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, eu como cristão, tenho que viver em paz, eu tenho que estar em paz, eu tenho que pregar a paz. Ou seja, eu tenho que pregar o amor de Cristo. Eu tenho que pregar que o perdão é a base da sustentação, é a base do mover, é o que faz, é o que transforma, é o que faz com que você não seja igual aos outros. Para se ter paz, você precisa primeiro ter o amor de Cristo. Uma vez que você tem o amor de Cristo, você aprende a perdoar. E a fusão do amor de Cristo com o perdão, essa fusão nasce a paz. A paz que o homem não entende, a paz que excede todo o conhecimento humano e religioso. Por que você encontra pessoas que às vezes estão em meio a lutas, a provações, a guerras, a dificuldades, a problemas familiares, problemas na empresa, no trabalho, mas mesmo assim, a paz que ele exala, que ele transmite através da sua vida, você chega a questionar se de fato ele está passando por algum tipo de problema, se de fato ele está passando por algum tipo de luta, porque não é algo que o mundo está acostumado, não é algo que o sistema religioso também está acostumado, porque ambos, tanto o mundo como o sistema religioso cristão fala, mas eles não vivem. Então, uma vez que a gente entende que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, Ele guarda os nossos corações, as nossas mentes, das coisas que poderiam nos tirar, nos afastar da sua presença. Um exemplo de paz, de amor e de perdão é quando o diácono Estevão, ao ser apredejado, ele, nos seus olhos, foi nítido para todo mundo, mas aquele olhar
ficou na mente de uma pessoa, de um outro jovem ali, que foi o apóstolo Paulo, na qual ele ficou perturbado, como alguém que estava sendo apedrejado. Poderia ter um semblante tão sereno, poderia clamar por perdão para as outras pessoas, e essas outras pessoas eram as que estavam lhe apurrinhando, lhe maltratando, lhe açoitando, lhe falando mal. Da mesma forma que possa ser nas nossas vidas. As lutas, as dificuldades, os problemas, nós vamos ter a todo momento, nós vamos ter a cada dia, mas que possamos ter na nossa vida a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus, a fim de que assim a gente possa entender, a gente possa compreender que o amor de Cristo, ele excede, o amor de Cristo, ele abala toda a estrutura, ele abala todo o sentimento humano, todo o sentimento religioso, ele transforma de maneira contundente a vida do homem. O amor de Cristo, ele faz você rever tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acredita, de modo que você já não mais viva achando, vive acreditando em você, vive pensando na sua mente, vive analisando a sua vida e fazendo um comparativo com a vida de outras pessoas. Mas agora você quer comparar, você quer que a sua vida seja semelhante à de Pedro, à de Paulo, à de João, à de Tiago, à de Estevão, à de Lucas, à de João Marcos. Porque já não mais tem valor, já não mais tem sentido nada neste mundo, nenhuma forma, nada que o homem diga, nada que o homem faça é algo que se possa comparar com as coisas deste mundo. E quando você consegue transmitir essa paz, transmitir este amor, transmitir esse perdão em Cristo, o mundo se sente incomodado, o mundo se sente perplexo, porque o que está acontecendo com você não é algo costumeiro, não é algo cultural. Quantas vezes a gente já perdeu a estribeira, já ficamos nervosos, porque estamos no ponto de ônibus para pegar o ônibus, damos o sinal e o motorista passa direto, talvez porque o ônibus esteja cheio, ou porque ele não nos viu mesmo, e a gente, irado, começa a blasfemar, começa a excomungar, começa a falar mal, a desferir palavras de baixo escalão, porque não concordamos, achamos absurdo o motorista não ter parado no ônibus. Eu agora vou chegar atrasado no meu serviço, eu agora vou ter que ficar aqui meia hora esperando o outro ônibus para me chegar em casa. Quando a gente deveria analisar e agradecer, porque talvez o não pegar aquele transporte público, por não pegar aquele ônibus, a gente está recebendo livramento vindo por parte do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Precisamos de parar de olhar as coisas com os olhos humanos, mas deveremos analisar que todas as coisas o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, a fim de que assim a gente possa viver, a gente possa aprender, a gente possa
a analisar as nossas vidas, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas andar no direcionamento do Senhor Jesus Cristo e entender que talvez eu perder aquele ônibus representa algo importante na nossa vida, um livramento dado, cedido por parte do Senhor Jesus Cristo, a fim de que não venhamos mais, a fim de que não aconteça algo pior, terrível conosco. Ah, mas eu vi aqui que não aconteceu nada com aquele ônibus. Glória seja dado, exaltado seja o Senhor Jesus Cristo. Devemos aprender a ser grato, a agradecer ao Senhor em toda circunstância. Se não pegamos aquele ônibus, louvado seja o Senhor. Se o motorista parou fora do ponto de ônibus para a gente embarcar ou desembarcar, glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Ah, mas você fala isso é porque você não sabe que eu cheguei atrasado no meu serviço, o meu chefe me cobrou. Às vezes é preciso você sair mais cedo de casa. Se você pega um ônibus no tal horário, você chega sempre em cima da hora, faz o seguinte, levanta 15, 20 minutos antes daquele horário rotineiro seu, arruma e vai para o ponto de ônibus, pega um ônibus antes, chega no seu serviço antes, você vai poder se preparar, você vai poder tomar o seu café, você vai poder organizar melhor o seu dia profissional, mas não fica colocando a culpa no motorista do ônibus, do transporte coletivo, que passou direto e não parou no ponto para você, por causa da sua postura de sempre sair de casa em cima da hora. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Nós não somos melhores do que o nosso irmão. Nós não somos melhores do que o nosso semelhante. Nós somos iguais. Ou somos inferiores do que o nosso próximo. Uma vez trabalhando numa empresa, a coordenação chegou e pediu para que pudéssemos fazer algo que não estava descrito na nossa cartilha profissional. E a gente, naquele momento, parou e analisou. Não, obrigado, eu não faço, isso não faz parte do meu trabalho. Sabe, no parênteses aqui, nenhum líder, quer seja religioso ou quer seja secular, no caso, um líder dentro de uma empresa, eles vão ficar satisfeitos com uma negativa. O seu líder religioso, se pedir você para fazer algo, e você disser que não pode fazer, que você não vai fazer, querer te dar um cargo para que você possa ser da igreja, você não é obrigado, ele não vai gostar. Da mesma maneira, é um chefe de uma empresa. Quando manda um funcionário para fazer um serviço, ainda que esse serviço se caracterize um desvio de função, se eu ouvir a negativa, ele não vai gostar. Ele não vai se sentir bem. Ele vai se sentir incomodado.
E muitas das vezes você enfrentará grande dificuldade, quer seja no sistema religioso, quer seja no sistema profissional, porque você disse não. Mas antes de você falar não com sinceridade, do que você irá dizer sim e fazer aquele serviço e depois ficar murmurando ou até mesmo futuramente cobrar na justiça algo que esteja errado? Não. Mas se é algo que a gente pode evitar, glória seja dada a Jesus. E voltando à história dessa coordenação que a gente tinha quando trabalhava nessa empresa, e a gente disse não, porque isso não está na minha descrição profissional e é algo que eu não sei fazer. Porque dentro de uma empresa nós somos pagos para fazer aquilo que fomos contratados. Aquilo que fomos contratados, sim, é um exemplo profissional. Mas fora disso, qualquer outra coisa que a gente faça, que a gente diga, que a gente ensina, será de certa forma, será de certa maneira uma afronta para aquele líder. Essa pessoa ela não gostou. Não sei porquê. Se é algo que não condiz com o profissional que a empresa contratou, ele não tem a obrigação de fazer. Mas, como a pessoa é humana, a negativa lhe incomodou. Ela mesma foi lá, fez aquele serviço que deveria ser feito, que se não me engano ela trocava uma torneira, uma bucha de torneira, algo assim. E quando voltou, conversando com outros funcionários, ela disse que ela era e que não aguentava homens mole. É lamentável que alguém que tenha cargo de chefia, quer seja no sistema religioso, quer seja no sistema profissional, pense dessa maneira. Até mesmo porque no mercado hoje, se referindo a esse caso que estamos contando, existem bons, excelentes profissionais, na qual a gente chama ele de encanador ou bombeiro hidráulico. Esses profissionais é que são contratados, são pagos para fazer tais tipo de trabalho. Então, às vezes a gente tem que entender. Às vezes é preciso que a gente compreenda o grau de dificuldade que iremos pensar, que iremos enfrentar. Como uma pessoa que acha melhor do que os outros. Como uma pessoa que acha que profissionalmente ela é melhor do que os outros. Como uma pessoa que acha que ela está até mesmo acima do Senhor Jesus Cristo, quando se trata do líder supremo da Igreja Católica, o Papa. A posição dele está acima da Bíblia Sagrada. Como podemos dar créditos, como podemos valorizar
respeitar pessoas que têm esse tipo de comportamento, que se acham a última bolacha do pacote. Ele pode, de fato, ser merecedor do respeito de alguém. Quer seja no sistema religioso, quer seja no sistema profissional. Como é que uma pessoa que se acha, que se gaba, que se coloca melhor do que as outras pessoas, possam ser de fato a melhor pessoa? É algo que não dá para a gente entender. É algo que não dá para a gente compreender. É algo que a gente precisa parar para refletir, a fim de entender, a fim de compreender de que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela tem que ser guiada e direcionada tão somente para o Senhor Jesus Cristo. De modo que agora a gente não viva mais nós mesmos, mas que Cristo viva através de nós. É impossível que, como ser humano, a gente possa achar que a gente é melhor do que os outros. Aprenda uma coisa: se você está na posição que você está, quer seja como um líder religioso, quer seja como um profissional em qualquer área, foi para que você pudesse instruir as outras pessoas sem tentar aparecer, sem querer tentar se mostrar, sem tentar se achar melhor do que as outras pessoas. A pessoa soberba, a pessoa que se acha, quer seja no sistema religioso, quer seja no sistema profissional, ela não vai a lugar nenhum. Olha o apóstolo Paulo, um cara culto, estudioso, poliglota, faculdade, binacionalidade. Lucas, grego, médico, estudado, influente entre os romanos. Tanto é que o único que estava com o apóstolo Paulo no final da sua vida, até ser decapitado, foi o discípulo Lucas. Por quê? Ele estava preso? Não, Lucas não estava preso. Mas Lucas tinha pessoas importantes que o conhecia no alto escalão e que facilitava a vida dele, facilitava a entrada dele nos cárceres, de modo que os soldados ficavam perplexos porque não conseguia barrar, não conseguia segurar aquele cara, mas ele ficava ali, ó, pô, segura, pô, e agora? Esse cara tá aqui, como é que vai ser? Como é que ele entra aqui? Ah, não mexe não, porque a ordem veio de cima. E Lucas, quando ele vai escrever as suas cartas, ele dedica a carta a uma pessoa importante, a uma pessoa de grande destaque dentro do Império Romano. Por isso que precisamos analisar nossas vidas e entender que não somos nada, não somos ninguém, não representamos ninguém, e a nossa vida, o nosso querer, o nosso bem-estar, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Para que você se achar grande, importante, se o Criador de todo o universo, o Deus vivo e absoluto, Yahvé, ele se fez homem para que, através da sua carne, por ele fôssemos perdoados, através do derramamento do seu sangue,
pudéssemos alcançar a bênção, pudesse alcançar a vitória, pudesse alcançar a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 7, está escrito: Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Ninguém pode descer de um abismo a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode subir do abismo senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele desceu, ele subiu, porque ele é o único que experimentou a morte eterna, para que de uma vez por toda, em seu sangue, fôssemos justificados, fôssemos aceitados na sua glória. Então aprenda uma coisa: se o próprio Deus se fez homem, abriu mão daquilo que era, daquilo que tinha, daquilo que poderia fazer, tornando-se a forma de um servo humilde, a fim de resgatar, a fim de restaurar o ser humano, levar de volta ao seu encontro o homem. O que então dizer de nós? Devemos sempre andar na humildade. Não devemos andar na soberba, no pensar que somos melhores do que as outras pessoas, mas possamos ser humildes e reconhecer que nada nem ninguém está acima do Senhor Jesus Cristo, e que todos estão debaixo da sua bênção, debaixo da sua glória, debaixo do seu poder. Alguns obtêm a graça da vida eterna, a outro a perdição ou lançar no lago de fogo. Que na humilde, na simplicidade das coisas da vida, que possamos nós optar, decidir em seguir os caminhos, os exemplos deixados pelo Senhor, pelos seus discípulos, de maneira que não venhamos a ser soberbo, mas que possamos entender que todas as coisas estão debaixo do poder da graça de Cristo Jesus. E que nenhum homem, por melhor que seja o seu cargo, por melhor que seja a sua posição, ele estará acima dos outros. Ele estará sobre os outros. Que possamos entender isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, está escrito: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O cargo que você tem no sistema religioso, o cargo que você tem na empresa onde você trabalha, nada se compara por aquilo que o Senhor fez por nós. Pois através do seu sacrifício, através da sua morte, da sua ressurreição, no qual no seu sangue fomos lavados, obtemos também a chance, a oportunidade da vida eterna.
E que dessa forma, dessa maneira, possamos caminhar, possamos aprender, possamos compreender que somos todos iguais na chegada e na partida. Seja lá no encontro, na despedida, e até mesmo no sepultamento. Todos nós somos iguais. Todos nós passaremos pelos mesmos processos, de maneira que possamos estar aptos, prontos e preparados para adentrar ao reino de Cristo Jesus. Que isso possa ficar, que isso possa servir para nós, de maneira que a gente entenda, de maneira que a gente compreenda, de maneira que a gente possa viver, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas na dependência daquele que nos chamou, daquele que nos criou, daqueles que nos formou, de modo que em Cristo Jesus obtemos a bênção, obtemos a graça, a redenção, na qual somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que é supremo, aquele que realmente está sobre todas as coisas, aquele que todo o corpo celestial, toda a humanidade, que todo o universo, em tempo vindouro, se prostrará e reconhecerá que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. E que isso possa já fazer parte da nossa vida, possa fazer parte do nosso cotidiano, para que possamos viver, possamos compreender, possamos analisar de forma que não venhamos a viver, não venhamos a sonhar, não venhamos a imaginar. E assim seja para cada um de nós. Que isso possa servir como uma maneira de engrandecer. E como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 15. Alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja ou contenda, e outros também de boa vontade. Que possamos nós viver, pregar o Evangelho de Cristo Jesus de boa vontade, não conforme o nosso querer, não conforme o nosso desejo, mas conforme aquilo que o Senhor tem, conforme aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, para que assim a gente possa viver, para que assim a gente possa compreender, possa andar, possa caminhar na direção tão somente do Senhor, e não mais conforme este mundo. Que possamos saber saudar o nosso irmão, saudar o nosso semelhante, tratar-lhe bem com amor de Cristo, mas sempre
na humildade. Nunca pensando que somos melhores, nunca pensamos que somos superiores, mas sempre na humildade de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.